Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar. Olá, esse é mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preço em negócios rurais. O episódio de hoje, a gente vai falar sobre o desempenho da economia chinesa e os impactos nos negócios agropecuários do Brasil. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e nossa convidada de hoje é a Lia Valls. Ela que é economista, atua nas áreas de estudo de comércio internacional, acordos comerciais e regulações internacionais comerciais também. Tem uma vasta experiência aí frente a algumas universidades como professora. Lia, seja muito bem-vinda ao podcast. É um prazer ter você aqui com a gente, falando desse assunto tão importante para o agro brasileiro. É um prazer meu também estar aqui com vocês e conversar um pouco sobre a questão da China, né, que é tão importante para o nosso caso brasileiro, né? Eu sou professora da UERJ, né, na área de Economia e Relações Internacionais. Eu sou pesquisadora associada do IBRE, né, Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, e sou Senior Fellow do CEP, que é o Centro Brasileiro de Relações Internacionais. Muito bom, Lia. Bom, e por que estamos falando de China, né? A gente já gravou alguns episódios em que a gente, de alguma forma, abordou esse assunto, mas a China realmente é o principal mercado do Brasil hoje. Então, é o principal comprador do agro brasileiro e isso vem desde 2009. A China tinha uma participação de cerca de 14% nas exportações totais do agro brasileiro e essa participação só veio crescendo. Hoje ultrapassa 30%. Na verdade, ela tem uma oscilação, nos últimos anos caiu um pouco, mas ainda é um volume bastante representativo, né, como um destino importante dos produtos do agronegócio. A China também é um importante fornecedor de insumos para o Brasil, então o desempenho da economia, de forma geral, afeta o agro nesse sentido. E a gente teve a pandemia de Covid, começando lá na China em 2019, com um impacto muito grande, né, no país, diversas restrições que afetou a economia da China e o mercado agro de forma geral. E agora, em 2023, com essa melhora do Covid, a China anunciou a sua reabertura, a volta do comércio e também já dando uma sinalização de algumas estimativas em relação ao retorno do crescimento econômico, né? Não aos patamares anteriores, mas de um crescimento econômico aí da China, com um PIB oscilando, estimativa para 2023 de 4,5% a um pouco mais de 5%, um crescimento menor do que a gente vinha observando para a China, mas também ainda comparando com outros países do mundo, um mundo quase que em recessão, ainda é um resultado muito positivo para esse país. Então, a gente está aqui para falar disso por conta de todo esse contexto, e aí eu já queria saber a sua avaliação em relação ao cenário atual da China, principalmente em relação aos fatores que podem impactar o agro brasileiro. Na questão do agro, né, especificamente, o que importa para o agronegócio é a demanda, né? A demanda pelos seus produtos. Como a maioria dos preços, né, das commodities são determinados no mercado internacional, né? Então, é mais a capacidade nossa da produção, né, e as oscilações do preço. E a China é a grande demandante, né, dos produtos agropecuários brasileiros. Né? A China se tornou o principal mercado brasileiro, né, destino das exportações brasileiras, que não é peculiar ao Brasil. Tá? A maioria dos países, principalmente exportadores de commodities, tem como a China o seu principal mercado. Né? Aqui na região, é o caso do Peru, né, é o caso do Chile. Também a China está colocada em primeiro lugar, né? Então, as oscilações, naturalmente, do crescimento chinês vão impactar na sua demanda. Né? Nos anos 2000, desde que a China entrou na OMC, né, na Organização Mundial de Comércio, que foi em 2001, você teve um grande crescimento, né, da economia chinesa, que já vinha crescendo, cresceu, né, aquelas taxas chinesas de mais de 10% às vezes, e a China tinha os grandes, vamos dizer, gargalos chineses, estão nos seus recursos de energia, né, e também na parte dos seus recursos de agropecuária. Né, os chineses, eles se voltam muito, por exemplo, para a América do Sul,
procurando questões da energia e da questão do agro. São os dois grandes. Então, com o aumento, né, do crescimento chinês, que foi muito pautado nos anos 2000, no crescimento da infraestrutura, né, aí não é tanto a questão da água, mas a infraestrutura afeta um dos produtos também importantes do Brasil, que é a exportação do minério de ferro. Então, você teve uma explosão de exportação de minério de ferro e, junto com isso, com o crescimento e o crescimento da renda per capita do país, você aumenta também o consumo, né, dos alimentos nesse país. Então, aumentou muito a procura, no primeiro momento, foi pela soja. Né? Não a soja, não o óleo de soja, né, que antes até a gente exportava, mas a soja em grão. Né? Então, isso beneficiou, né, a agropecuária brasileira. Os três principais produtos que a gente exporta para a China é a soja, petróleo e minério de ferro. Esses são os três grandes. Às vezes chega a ser quase 70% que a gente exporta para a China. Atualmente tem diminuído. Né? Então, a China deu esse impulso muito grande. Né? O fato dela ter diminuído seu crescimento já é algo esperado. Quer dizer, os próprios chineses, desde lá do plano quinquenal que eles sempre fazem, já em 2011, por aí, eles começam a sinalizar, primeiro, uma mudança de direção do modelo econômico chinês. Né? O modelo econômico chinês era muito pautado nisso, muito investimento em infraestrutura. Então, é voltar mais o crescimento para o mercado interno mesmo. Né? Quer dizer, o motor de crescimento que os chineses querem seja o seu consumo doméstico. Isso ainda foi muito mais reforçado com a questão da pandemia, né? Onde você tem a dissociação das cadeias, não sei o quê. Então, o consumo e a inovação tecnológica. Né? Os chineses têm, né, essa clareza que eles não querem ser chão de fábrica, né? Eles já não são, sabem que a importância de um país para crescer também tem que ser inovação tecnológica. Né? Então, os planos chineses são muito nesse sentido. Então, se fala muitas vezes, o agronegócio não precisa se preocupar tanto, porque a China vai continuar, né, mesmo que cresça 5%, o tamanho do PIB da China, crescimento de 5% é muita coisa. Tá? Uhum. Então, vai continuar crescendo, né, se não houver nenhum desastre por aí, né, a renda per capita vai crescer, à medida que a renda per capita cresce, aumenta o consumo pela proteína. A gente sabe que a China tem limitações na agro, mas, né, tem falta, né, de água, tem um deserto, embora eles estejam investindo muito também na questão da água. Eles têm uma preocupação de se tornarem não totalmente independentes, que eles sabem que é difícil, mas tentarem ao máximo também reforçar, né, a sua própria agricultura. Da mesma forma que eles investem muito na África, etc., porque é um ponto nevrálgico para eles. Né? Os chineses já passaram pela grande fome, né, que foi nos anos 70, e aquilo é uma marca muito forte. Então, a questão de garantir a segurança alimentar chinesa é fundamental. Né? Então, para isso, no Brasil é importante, né? Que o Brasil é um dos celeiros importantes. Né? A gente tem conseguido diversificar um pouco a pauta, né, da agro. A principal diversificação é na direção das exportações de carne, né, da carne suína, né, que é o que eles consomem mais, mas também de carne bovina. Né? Isso a gente sabe, passa por toda uma discussão que a gente tem que regularizar sempre, da questão das regras fitossanitárias, né, que os chineses às vezes eles mudam um pouco as regras em função um pouco das suas próprias questões, mas é um mercado nesse sentido fundamental. Né? O que a gente espera aqui na própria agropecuária o grande desafio é tentar diversificar a sua própria pauta. Né? O pessoal brinca, fala, o chinês é um mercado tão grande, mas o chinês é muito consumista. Né? O pessoal brinca, eles consomem muito. Mas ele tem que mostrar uma diferença nisso. Né? Quer dizer, como é que a gente entra, né? O Brasil tem frutas maravilhosas também, diversificação dos sucos, à medida que os chineses também aumentam a renda per capita, também vai talvez conseguir exportar mais, né? O próprio negócio das carnes, dos frangos mais sofisticados, etc. Né? Então, um mercado, vai continuar sendo um mercado importante. Agora, tem que lembrar que as vantagens comparativas no mercado mundial elas são muito dinâmicas. Né? Então, os chineses realmente investem, já se sabe disso, em procurar também melhorar cada vez mais a sua produtividade na agricultura, porque eles entendem que isso é um tema para eles fundamental da sua segurança alimentar.
né? Então, a gente nunca deve tomar a ideia, não, a gente está salvo pela China a vida inteira. Não é isso, né? Isso também exige, também por parte aqui, né, dos produtores brasileiros, estar atento sempre, né, aos movimentos que acontecem na China, né? Tem alguns, acho que esses grandes investimentos que você faz na África, né? A África também é um país, é um continente muito conturbado, né? Mas à medida que você conseguir maior estabilidade, né, a África também tem um potencial importante, né, de exportação. Enfim, esses seriam, vamos dizer, os desafios. O cenário atual é um cenário, em princípio, positivo, né? À medida que a China voltou novamente a abrir sua economia, né? Mas é um cenário, ao mesmo tempo, com grandes tensões, né, geopolíticas. Aí tem a ver com as tensões entre a China e os Estados Unidos, né, que acabam, de alguma forma, né, só para terminar, afetando o Brasil. Só para lembrar, o Trump fez um acordo com os chineses, né, onde ele queria forçar os chineses a comprar mais bens americanos, e um dos pontos do acordo que o Trump fez com a China era a obrigação dos chineses de aumentar as compras de soja dos Estados Unidos, né? E também na parte de carne. Então, na época, até se fez no Brasil, olha, como é que isso vai afetar, né, as exportações brasileiras. Claramente, os Estados Unidos não tinham capacidade de suprir tudo que os chineses queriam, mas é para mostrar, né, que quando chegam essas tensões geopolíticas, também, às vezes, você pode ser afetado. Sim, você falou sobre vários pontos importantes. Eu vou pegar essa sua última observação da questão geopolítica e linkar com a questão de demanda, que, claro, é o mais importante, né? Quando a gente avalia esse potencial de crescimento do agro, a gente está de olho na demanda da China. Que a gente vê, assim, o cenário é diferente na China em relação ao Brasil. Lá eles têm uma previsão de juros baixos, inflação baixa, desemprego também baixo, né? Isso deve, de alguma forma, contribuir para essa questão toda de atração de investimentos da China. A gente vê uma valorização da moeda chinesa já no início de 2023 e tem uma estratégia do país em reduzir a sua dependência pelo dólar. Então, a gente vê uma aproximação da China com a Rússia, que teve um problema com o dólar recente, oriundo desse conflito, né, entre Rússia e Ucrânia, e também já um acordo entre China e Brasil para que, quando das exportações para a China, não necessariamente precise passar pelo dólar. Então, eu queria saber, assim, isso realmente deve contribuir para o comércio Brasil-China? E do que se trata exatamente essa questão de a China conseguir uma menor dependência do dólar? Como que isso pode afetar o comércio de forma geral, global, mas especialmente com o Brasil? Isso é uma questão ainda, vamos dizer, que está mais no início, mas claramente, ainda mais com as sanções. A sanção comercial, né, a história mostra, ela funciona, mas não pesa tanto. O que funciona mesmo é a sanção financeira. E quem é capaz de fazer sanção financeira, isso pegar mesmo, são os americanos por causa do dólar, né? O dólar é uma das principais moedas no comércio internacional, principalmente em commodities. Por quê? Porque muitas cotações tudo é cotado em dólar, né? Tem várias bolsas, bolsa de escala, tudo é cotado em dólar. Então, sim, o preço de referência acaba sendo o dólar, né? Óbvio que isso, para os chineses, né, os chineses, na medida em que eles querem, né, garantir também a sua maior autonomia, e na medida que se criou, né, os Estados Unidos como uma nação que era hegemônica também, tenta, vamos dizer, conter, vamos dizer assim, o crescimento chinês, né? Então, uma das preocupações, certamente, dos chineses é de não serem sujeitos a algum tipo de sanção financeira, né? Porque as grandes reservas, os chineses tinham trilhões de reservas, uma grande parte, inclusive, em título, né, do Tesouro americano. Então, uma preocupação de ficarem mais independentes. Na Ásia, na África, eles tentam jamais fechar os acordos comerciais que eles fazem, as trocas, etc., tentando cada vez mais tornar o renminbi uma moeda universal, né? Então, quer dizer, à medida que eles consigam, né? No Brasil, acho que impor isso é mais difícil, né? Mas com países mais dependentes, no caso da Argentina, a Argentina pegou muitos empréstimos, né, dos chineses, você talvez tenha mais espaço
para conseguir fazer com que esses contratos não sejam feitos em dólar, né? Óbvio que isso é uma questão também, se à medida que os chineses forem pegando países grandes tentando fazer isso, vai ser uma causa de uma grande tensão também, né, que os americanos certamente não vão aceitar de bom grado. Isso já foi feito, tentativa, em relação ao petróleo. O euro e os americanos responderam fortemente, né? Para o Brasil, enfim, o problema é assim, se eu vou me encher de renminbi, de moeda chinesa, até que não tem tanto problema, porque a China também é a principal fonte de importação brasileira, né? Então, o renminbi, a moeda chinesa, não tem o grau de liquidez no comércio internacional, na economia mundial, que tem o dólar, né? Porque o que torna uma moeda ser universal? Aceita como a moeda internacional tem que ter liquidez, né? Ser aceita sempre como meio de troca, né? Unidade de conta. O problema é que a balança de pagamento da China tem uma série de restrições na área de capital, embora eles estejam abrindo. Então, a moeda chinesa não é totalmente conversível no mundo, né? Diferente do dólar. Então, obviamente, que isso limita um pouco, né? Então, eu acho que pode haver esse maior crescimento do comércio pautado em renminbi, mas para o Brasil, tem menos problema em alguns casos, porque a gente teria como utilizar, né, esses renminbis que a gente obteria, mas eu acho que gera uma certa tensão também. Você não vai imaginar o mercado de soja, que é um mercado enorme no mundo, né, sendo os Estados Unidos uma presença tão importante, sendo todo cotado em moeda chinesa. Certamente não imagino que os americanos aceitem isso assim de uma forma tão fácil, como em outros produtos também, né? Cuja cotação não é a moeda chinesa, mas é algo que os chineses realmente estão procurando internacionalizar, vamos dizer assim, a sua moeda. E para eles isso dá muito mais garantia, né? Do que ficar sempre tendo tudo que passar pelo dólar, né? Até porque eles são uma potência comercial grande, né, significativa. Então, é esperado que eles queiram uma estratégia para realmente não depender do dólar, da moeda dos Estados Unidos. Eu acho importante a gente falar sobre isso, Lia. Como você falou, pode ser um outro ponto que gere aí algum tipo de ruído, de instabilidade, questão geopolítica e comercial também, porque são fatores que a gente sempre tem que estar de olho, né? Por mais que a gente já tenha um mercado estabelecido com a China, eles demandam esses produtos do Brasil, mas é sempre bom a gente ficar de olho, como aconteceu outras questões geopolíticas que impactam o mercado, a gente saber dessas estratégias. Realmente a gente tem visto que é uma estratégia que a China está tentando fortalecer a sua moeda e que de alguma forma ela pode sim impactar esse comércio, né? E aí cabe a gente acompanhar para avaliar se isso vai ser positivo num primeiro momento ou se alguma outra ação vai ocorrer aí no meio do caminho. Mas que ressalta uma outra observação que você tinha feito em relação à importância da diversificação da pauta, né? Isso é uma pauta que a CNA busca, inclusive, em nome dos produtores rurais, defender aí que o Brasil consiga ampliar, diversificar os seus produtos exportados para os atuais mercados e também os seus destinos, né? O destino da pauta do Brasil. É importante ter a China como um parceiro comercial como é hoje, mas é importante que abra outros mercados, e sempre a abertura de mercado também é bastante complexa, né? A gente tem casos de sucesso grande, no caso do Brasil-China, como de melão, você citou aí a questão das frutas, que depois de muito tempo conseguiu abrir o mercado e a gente tem exportado um bom volume para lá, o que é bem positivo para o Brasil, principalmente para a região Nordeste, que é a principal região produtora de melão, e aí a gente tem outros exemplos nesse caso. E aí, pegando essa questão da importância da diversificação da pauta, também dos destinos de exportação e de outros produtos para a China mesmo,
Eu queria saber como que você tem avaliado, se já é possível fazer uma avaliação em relação ao atual governo, se teve alguma mudança em relação à política comercial, ou mesmo o que você avalia que é importante, independente de governo, que o Estado assuma como uma pauta importante para o país, né? Pensando nessa questão da diversificação e da competitividade do agro brasileiro. Acho que é importante qualquer que seja o governo, né, aí, em termos de competitividade, o governo garantir, né, um ambiente macroeconômico estável, né, garantir investimentos que sejam importantes, principalmente no caso brasileiro, em infraestrutura, né? A gente sabe que tem limites também dos investimentos do governo, mas saber quando o governo pode fazer investimento público, que saiba promover também parcerias, né, público-privadas, porque até o pessoal da agro gosta de falar, você pode ser extremamente competitivo na soja, na porteira da fazenda, quando chega no porto já perdeu parte da sua competitividade por causa da logística, né? Então, isso é fundamental, qualquer governo. A gente sabe que tem gargalos seríssimos, né, na questão de infraestrutura do Brasil, e nisso a gente pensa sempre na China, porque a China tem interesse em investir, né, nessa parte de infraestrutura, porque interessa a ela também, né? Quanto melhor for o escoamento dos produtos, das commodities brasileiras para eles, barateia para eles também o custo, né? Então, essa é uma área que pode ser, que é importante, né? Agora, diversificar a pauta, não adianta o governo dar subsídio, mesmo porque a gente já passou um pouco dessa época, né? É isso, é dar as condições para que ajude. O que o governo pode fazer é criar as pontes, né? Inteligência de mercado, essas coisas, e fazer isso de uma forma mais consistente, né? A gente ouve falar, missão empresarial, missão empresarial, foi lá, conversou para volta e às vezes não acontece nada. Quer dizer, ter uma política de comércio exterior não é uma coisa de curto prazo, né? É uma coisa de persistência, né? Você entra no mercado, tem que garantir a qualidade para aquele mercado, né? Não é uma coisa que você vai e volta, tem que ter uma persistência, tem que ter uma estratégia de curto, médio e longo prazo para garantir a entrada do seu produto, né? E isso exige uma prospecção muito clara, né, de quais são as oportunidades. Todo mundo acha a China é muito grande, tem um mercado consumidor enorme, mas nem todos os chineses querem consumir, né? É conseguir perceber onde é que está essa possibilidade de maior ou não consumo na casa dos chineses. Aí é o trabalho do setor empresarial um pouco e do governo, pode ajudar nessa questão da pesquisa, né? E para isso, é importante, obviamente, do atual governo, é manter as relações comerciais amigáveis, né? Com os nossos principais parceiros, né? Nesse sentido, né, o atual governo fez as visitas certas. Primeiro a Argentina, né, que é fundamental, aqui nosso vizinho, vai dos Estados Unidos e agora irá à China. Quer dizer, os chineses gostam muito de negócio, os chineses é um povo muito prático, né, muito pragmático que eles são, né? Então, eu acho possibilidade. A gente tem o COSBAN, que é a Comissão de Alto Nível de parceria com a China, tem vários caminhos possíveis, né, de parcerias, de encontrar esses produtos, né, que o Brasil até já tem, né, já produz. Você deu o exemplo do melão, né? Uma vez eu fui à China algumas vezes, né, e aí eu achei assim, era como se fosse um supermercado pequenininho, muito simples, né, mas tinha o Casimiro del Diabo, que é o vinho chileno, né? Quer dizer, os chilenos conseguiram, né, penetrar até nas coisas menores. Aí, no caso dele, era o caso específico dos chilenos, era o vinho, né? Então, o Brasil também tem a nova marca, né, porque a soja é fundamental, mas a marca Brasil, quer dizer, vamos tentar ver que produtos, quer dizer, não, olha, nossa, eu só quero melão brasileiro, eu só quero, sei lá, alguma fruta brasileira, né? Ou a carne brasileira é a melhor carne, né? Para marcar a importância da presença brasileira também, né? Que não é só abrir o mercado, é manter a sua participação no mercado, né? Que a gente sabe que o mundo é extremamente, a concorrência é grande, né? Essa concorrência também ela é cada vez maior, inclusive, né?
Então, acho que seriam esses os pontos. Sim, nesse ponto que você falou, acho que sempre vai ser positivo, né? Que o país se mostre realmente aberto para estabelecer esse relacionamento com quem é parceiro comercial. Isso acho que só vem agregar mesmo para possíveis negociações. E você citou alguns exemplos, não é só a gente querer vender, né? O café é um caso desse, o Brasil exporta café para vários países, é o maior exportador de café. E aí, no caso da China, eles têm um hábito de consumo bastante diferenciado, então é um mercado bem diferente para uma exportação de café. Não é comum do chinês consumir café, então isso mesmo é algo que demora bastante tempo, porque não é só uma negociação de falar tem um café bom, diferenciado para vender, mas sim você tem que estudar esse mercado como que é a China, que realmente é bastante peculiar. Eu ia fazer até uma outra consideração que você comentou antes, que às vezes eles investem muito na produção, só fazendo um corte aqui no que a gente estava falando do café, que eu ia falar sobre, primeiro, a CNA tem um escritório agora na China, até para entender mesmo todos esses mercados e estar mais próxima, estar lá na China para entender o que pode ser oportunidade para o Brasil e assim a gente conseguir ter atuação junto com o governo aqui no Brasil, inclusive para uma maior ampliação de negócios com esse país. E aí, voltando para essa questão de que a China produz café, que você tinha comentado também em um momento que eles investem bastante na produção, que a gente tem que ficar sempre de olho, que isso aconteceu com alguns produtos. Às vezes a gente tem um mercado estabelecido, mas a China pode estar investindo também para ela ampliar a sua produção e ter uma dependência menor do mercado externo, né, como no caso do Brasil, e aí para a gente vai ser sempre importante que a gente esteja atento a isso, porque realmente, rapidamente, eles podem dar uma reviravolta e reduzir a demanda por algum produto, no caso do Brasil. Mas sim, eles estão produzindo café também, claro que café também tem uma diversidade bastante grande, tem questão tarifária do Brasil para a China ainda também, mas também é um interesse do Brasil ainda em colocar o seu produto lá, como já coloca. Eu tomei o café na China, em Huanan, numa ilha só perto ali do Vietnã. Não é um café especial, mas eles estavam muito orgulhosos de mostrar que eles produzem café também. Né? Interessante. O café do Vietnã, né, para eles, para ali também. Agora a gente tem uma diversidade, a gente produz agora, né, grãos maravilhosos, é isso, como você falou. O fato da CNA estar lá, todo mundo fala, para entender chinês tem que estar na China. Né? Senão é muito difícil. Né? Tem que entender a cultura, entender os hábitos, né? E nisso você só consegue estando mais próximo. Né? A gente já tem uma barreira da língua muito grande. Né? Nem todos os chineses falam, né? Mas os mais novos falam, né? Os mais velhos não falam tão bem inglês, mas tem uma barreira, nem que seja da língua, uma barreira cultural também, né? A maneira de você fazer negócio, inclusive, do chinês é um pouco diferente da maneira, às vezes, ocidental, né? De entender o que é um contrato, o que não é. Então, quanto mais conhecimento você tiver, mais próximo você tiver, né? Eu não sou da área de negócio, mas me dizem que uma vez que o chinês confia, ele segue em frente com aquele parceiro. Negócio, é isso. Bom, Lia, já estamos chegando ao final, foi muito bom o nosso bate-papo aqui, você citou em toda a sua fala vários desafios que ainda podem, de alguma forma, impactar o agro brasileiro também, né, e essas oportunidades, essa melhoria de todo esse cenário durante 2023, que dá uma sinalização aí ainda positiva para o agro, né. A gente falou agora no final sobre essa questão de políticas comerciais e a importância da atuação do governo para melhorar a competitividade, tirar algumas amarras aí com esse comércio e sempre estar imerso nesse mercado da China. Nós, em fevereiro, fizemos uma análise sobre a reabertura, né, da China e os possíveis impactos para o agro, focado especialmente na exportação. E aí a gente avaliou que tem uma correlação do crescimento do PIB da China com as exportações em valor do agro, então a gente calculou uma previsão, uma projeção de crescimento das exportações do agro brasileiro para 2023, que deve variar de 3,2% a 6,8%, isso uma projeção feita nossa, com base nesse crescimento da China. A gente tem um produto novo, desde 2022, o Brasil pode exportar milho para a China, porque foi feito um acordo entre os países, resolvido algumas
questões sanitárias, a gente pode exportar e o Brasil já tem exportado um bom volume para lá, então para 2023 a gente tem essa oportunidade de um incremento maior, de um ganho nesse mercado, né, do destino das exportações de milho. Então a gente realmente acompanha todo esse mercado e torce para o crescimento desse país e para que a gente consiga realmente avançar em algumas negociações com a China ainda. Agradeço bastante sua participação, Lia, foi bom ter você aqui com a gente, compartilhando todo o seu conhecimento, sua vivência nesse mercado, na questão de economia e também com o mercado de China. Foi muito bom ter você aqui com a gente nesse podcast Ouço Agro, Gestão e Mercado. Eu que agradeço o convite, tá bom? Muito obrigada também. Bom, e você que nos ouve, muito obrigada pela audiência. Se você quer acessar essa análise, é o Mercado em Foco CNA, você pode fazer uma busca rápida, Mercado em Foco CNA Reabertura China, conhecer um pouco mais sobre essa análise que eu citei aqui, sobre algumas coisas que a Lia falou também, de oportunidades. A gente comentou alguns pontos nessa análise, também desafios que pode ter aí do longo prazo, tudo isso nessa publicação. Obrigada pela audiência de vocês. Semana que vem a gente se encontra em mais um episódio do podcast Ouço Agro, Gestão e Mercado. Até lá, tchau, tchau. Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar.